Vamos abrir a escritura na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 10. O texto bíblico diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aí tá bom na leitura? Queridos, essa é a continuação do capítulo 2, né, de Efésios, em que o apóstolo Paulo ele apresenta a obra de Deus no plano da aplicação. Ou melhor, ele mostra a aplicação do plano de Deus no âmbito da experiência humana. Ou seja, como nós já dissemos aqui em outras mensagens, o capítulo 1 constrói uma perspectiva divina, a partir da eternidade. Ao passo que no capítulo 2 é como se Paulo, ele agora estabelecesse um horizonte da experiência humana, para mostrar como que o plano divino apresentado no capítulo 1, ele se cumpre, então, na experiência humana. Portanto, é uma perspectiva temporal do propósito, ou do supremo propósito divino. Como nós vimos também em mensagens anteriores, os versículos de 1 a 3, o apóstolo Paulo mostra a condição da humanidade. É como que ele fizesse toda uma descrição de todas as faculdades humanas sob as trevas do pecado, como ele diz, estando nós mortos em delitos e pecados. E ele descreve, portanto, como é que nós andávamos sob a sedução, sob o engano, sobre a influência, né, a exousia do príncipe da potestade do ar, no nosso entendimento, no nosso coração. O versículo 3 ele fala sobre as inclinações da carne, dos pensamentos. Ele mostra como que o homem estava em completa ruína espiritual. O quadro que ele pinta acerca do homem é um quadro que, humanamente falando, quem olhasse para esse homem e pudesse perceber a sua real condição, era um quadro sem esperança. Ou seja, não há esperança para o homem se não houver da parte de Deus uma intervenção direta. Ou seja, a salvação, ela brota do coração de Deus, é uma iniciativa divina. Não é sem razão que é dito que aquele que começou boa obra há de completar. É lógico que nós não podemos pensar com isso que a salvação, ela prescinde da participação humana. Isso não é verdade. A salvação, ela passa pelo homem, e o homem, ele participa desse processo. Lógico que toda a sua participação ainda é sob a influência do Espírito de Deus, ou seja, é o Espírito de Deus que opera nas faculdades humanas, convencendo, é um processo longo de convencimento. Inclusive, costuma-se dizer que o Espírito Santo é aquele que convence o pecador, né, acerca das coisas divinas, e é um fato. A obra do Espírito Santo é revelar Deus ao homem, ou melhor dizendo, a obra do Espírito Santo é revelar Cristo ao homem. Ao passo que Cristo revela o Pai, o Espírito Santo revela, portanto, esse Cristo de Deus ao homem. Então, costuma-se dizer que o Espírito Santo é aquele que convence, no sentido de que é ele que leva o homem a perceber a realidade da verdade que é Deus e da verdade que é Cristo. Daí, a partir desse pensamento que nasce corretamente,
de que é o Espírito Santo que realiza essa obra, os crentes, de uma maneira geral, costumam dizer que eles foram convencidos pelo Espírito Santo e que, portanto, agora cabe ao Espírito Santo convencer os incrédulos. E quem são os incrédulos na visão dos que dizem assim? Ora, qualquer pessoa que não seja da sua religião, né? Que não seja da sua igreja, sobretudo do seu segmento de fé. Entretanto, esse convencimento do Espírito Santo, eu estou usando o termo convencer num sentido muito amplo, no sentido de que é obra do Espírito Santo mostrar ao homem, e não somente mostrar ao homem quem é Cristo, para que esse Cristo revele então o Pai, mas sobretudo no sentido de conduzir o homem a uma compreensão clara acerca da verdade. E esse processo, portanto, é um processo que leva toda a nossa experiência humana. Não é algo que acontece de modo estanque, de modo imediato. Não pense você que você já está convencido, entre aspas, de toda a verdade. Entenda esse convencer como mostrar. Então, o Espírito Santo trabalha paulatinamente na mente humana, no coração humano, nas faculdades humanas, com o fim de conduzir esse homem a uma plena revelação acerca daquilo que é possível se conhecer acerca de Cristo e aquilo que é possível se conhecer acerca de Deus. Então, quando eu digo que o homem, ele participa do processo, eu não estou dizendo, duas coisas devem ser evitadas nessa minha fala. Primeiro, você pensar que o homem, ele é agente na obra da salvação, como se parte da salvação fosse conferida a Deus e parte da salvação conferida ao homem. Não é isso que eu estou dizendo. Também não se pode pensar, é o segundo equívoco nesta minha fala, ou que você conclua algum equívoco a partir da minha fala, de que Deus age no homem como que ignorando completamente as faculdades humanas e realizando no homem o que o homem não sabe, ou o que o homem não quer, ou o que o homem não perceba. Porque aí não seria salvação, né? Efetivamente, salvação orgânica. Então, a salvação ela acontece numa simbiose, em que o Espírito de Deus vai trabalhando pouco a pouco no homem para revelar a Deus. De modo que nesse jogo, ou nesse exercício divino no homem, acontece um jogo em que não raras vezes o homem resiste. Então a obra de salvação, ela dura muito tempo, porque o homem não se entrega e não se permite completamente, de uma vez por todas, que essa revelação lhe chegue ao entendimento. E tampouco tem condições o homem histórico de conceber algo eterno de uma só vez. Então é um jogo, é um conflito. Paulo vai falar isso em termos de andar no espírito, andar da carne. Isso é um jogo, né? Está acontecendo um jogo dentro do homem, de modo que há duas vontades ali concorrendo, né? E alguém pode perguntar, pastor, mas e onde está a soberania de Deus? Ora, a soberania de Deus, ela está exatamente no fato de que por fim a vontade eterna, ela ganhará plenamente a vontade humana. Ou seja, a vontade humana se curvará plenamente à vontade divina, fatalmente. Só que isso não vai ser feito nem pela força, né? E nem por ignorar as faculdades humanas. Vai ser feito por meio da revelação. É a revelação, quando acontece no homem, que vai fazendo o homem ceder àquilo que agora ele pode ver, àquilo que agora ele pode compreender. Algumas pessoas, quando falam de soberania divina, esse é um tema que, embora tenha sido por muitos séculos discutidos pela igreja, sobretudo pelas duas correntes tradicionais do arminianismo e calvinismo, mas apesar de ter sido por tanto tempo debatida, me parece que não chegaram a nenhuma conclusão, porque eles perderam o objeto da discussão. Ou seja, quando você não consegue identificar o objeto em discussão, quando você é enganado por outras coisas, o seu olhar é desviado para outros aspectos que não têm relação direta com o assunto, não se pode chegar a uma conclusão. E que desvio é esse?
é que o primeiro ponto é quando, ao se falar em soberania divina, eles querem comparar o homem a Deus. Ou seja, Deus é soberano, eles dizem, presta atenção, porque Ele pode realizar qualquer coisa que Ele queira fazer. Ele tem uma vontade totalmente livre. Isso é verdade. Isso é soberania. Concordo plenamente. Daí eles devolvem para o homem de modo inverso, no caso o calvinismo. Então, se o homem não pode realizar tudo o que ele quer, que é no caso de Deus que pode realizar, o homem não tem livre arbítrio. Chega-se a esta conclusão. A grande questão é que você não pode absolutamente comparar o homem com Deus. Deus é o ser inigualável. Ele não pode ser comparado com nenhuma de suas criaturas. Ora, nesse sentido, qual é o ser do universo, incluindo o homem? Qual é o ser criado pelo Eterno, incluindo o homem, que pode todas as coisas? Ou que algum dia já pôde todas as coisas? Existe esse ser? Então, a ideia calvinista concluiria, a partir disso, que o tal do livre-arbítrio nunca existiu, porque nunca houve criatura que pudesse fazer qualquer coisa. Não existe e nunca haverá. E por que então gastar séculos discutindo o que não há? Concordam comigo? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Porque se entende-se por livre-arbítrio a liberdade de fazer qualquer coisa, nunca houve, nem antes, nem agora, nem depois, em qualquer lugar do universo, qualquer criatura que tenha essa extensão absoluta de vontade. Então eles perderam de vista o objeto da discussão, que não existe. Então é uma coisa que não vai levar a lugar algum. Então, deixando Deus de lado, num sentido de que não envolvemos Deus no tema em discussão, porque Ele não pode ser comparado a absolutamente nada e a ninguém, pensemos somente no homem. O livre-arbítrio do homem, ele se mostra, se revela e se apresenta como real a partir do momento que o homem é comparado aos outros seres, né, aos seus irmãos, às suas irmãs também dessa criação, que são todos os seres infra-humanos. Somente o homem é dotado dessa força volitiva, dessa capacidade reflexiva, da decisão de operar mudanças no âmbito da sua existência. Aí então, isso se chama livre-arbítrio e nunca poderá ser comparado ou igualado ao que se chama de soberania divina. É lógico que mesmo explicando deste modo, muitos ainda resistem a compreender o que estamos dizendo, mas aí nós teríamos um contra-argumento ainda, um outro contra-argumento no sentido do calvinismo, né? Nós vamos falar agora sobre fé, sobre graça, e eu estou falando isso para explicar que o homem participa do processo, só para os irmãos entenderem isso. O contra-argumento é o seguinte, é que se para Deus ser soberano, Ele precisa criar seres sem vontade, sem liberdade, essa soberania dele não fica em desconfiança? Ora, que tipo de soberania é essa que não aguenta criar seres livres? Então, a soberania divina seria limitada por uma outra vontade. Ou seja, só pode haver soberania no meio de outras vontades. Vocês entendem perfeitamente? Aí se justifica que Deus de fato é soberano, porque porque a partir da sua soberania, Ele decide criar seres livres. E não há contradição nisso. Porque o pensamento é, se Deus é soberano, só Ele pode ser, ninguém pode ter vontade e nem liberdade, não pode ser livre completamente. Não é? Essa é uma grande questão. Então, ser soberano é poder fazer qualquer coisa que queira, não é? E, portanto, Ele pode, então, querer fazer seres com liberdade. Ou seja, o próprio ato de ser soberano é que lhe permite criar seres com vontades. Porque se Ele não pudesse, também não seria soberano. E se não criasse com medo de ter outra vontade que resistisse à sua própria vontade, não seria soberania. Vocês entendem ou não?
É um jogo de palavras, mas é uma questão filosófica. Deus só se justifica enquanto um ser soberano, porque podendo ele fazer o que ele bem desejar, ele cria seres com vontades. Vontades, inclusive, individuais. E vontades que são totalmente livres para lhe resistir. Alguém perguntou, mas nesse caso, Deus não é soberano. Ele não seria soberano se, criando vontades individuais, ele fosse vencido por todas as vontades. O que significa que, criando Deus, a partir da sua soberania, seres com vontades individuais, com liberdade de querer a Deus ou não, de rejeitá-lo ou não, de servi-lo ou não, de amá-lo ou não, Deus está completamente firme, no sentido de que a vontade divina, por fim, vai ganhar todas as vontades criadas. Ou seja, todas as vontades e todas as liberdades vão, por fim, se subordinar à vontade eterna e maior. Todas as vontades vão decidir por ele. Todas as liberdades se tornarão escravas. Em liberdade, usando a liberdade para se autoescravizar à vontade suprema. Alguém pergunta, e onde é que está isso na Bíblia? Está aí, Filipenses capítulo 2. Que porque, aqui não é nenhuma questão de possibilidade, ou de profecia, ou de desejo divino. Não, aqui é uma explicação, dizendo que porque o Cristo de Deus, ele se submeteu a todo o processo, de se auto-esvaziar, de esvaziamento, quando diz que, sendo Deus, não se aferrou ao fato de ser Deus, mas antes se fez homem, servo de homens, para sofrer a morte de cruz, todo aquele processo. Por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira. Aí diz, de sorte que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso não é a rendição de todas as vontades a Ele? Sim ou não? Isso não prova, sobretudo agora se prova a soberania divina. Somente nessa perspectiva a soberania de Deus se mostra soberana, sem nenhum subterfúgio, sem receio, sem medo, mas totalmente seguro naquilo que Deus é. Por isso que eu digo que a salvação, ela acontece num processo e num jogo, no sentido de que a salvação, ela não prescinde das decisões humanas, do coração humano, da mente humana. Mas o que significa dizer isso? Primeiro, que Deus não anula as faculdades humanas, não invade, não arromba a porta, não impõe, porque isso não é salvar, isso é sequestrar. E por outro lado também, ela não acontece sem que o homem perceba, sem que o homem receba, sem que o homem esteja sabendo exatamente o que está acontecendo, e que participe no sentido de ter a sua vontade cedida à vontade suprema. Então esse jogo, ele acontece dentro de um grande processo, e vocês são testemunhas desse jogo. Entenda jogo no sentido dessa questão lúdica. A Bíblia vai usar o termo conflito para explicar. A carne milita contra o espírito. O que é a carne militar contra o espírito, senão um jogo de vontades? A carne, com a sua vontade, conforme o versículo 3, ele nos diz, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne. As inclinações é essa força, é esse desejo, essa vontade carnal. E o espírito, por sua vez, também lutando para ganhar o seu coração. Mas o espírito não luta pela força. O espírito luta no âmbito da revelação. Ele vai mostrando, hoje você resiste, e ele lança luz, você continua resistindo, até que as trevas da consciência
vão sendo pouco a pouco vencidas. Eu sei que tem aqueles que dizem que esse jogo ou essa resistência não existe, mas Paulo escreveu aos Hebreus claramente, capítulo 3, versículo 7, salvo engano, quando ele descrevendo aos Hebreus convertidos, porque é uma carta escrita à igreja de Hebreus, ou pelo menos pela comunidade de hebreus convertidos ao Evangelho, ele diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não resistais à voz do Espírito de Deus. Então, existe, né? E talvez a maior prova disso não é nem a Bíblia, é você. Você é a prova. Porque se não dependesse absolutamente de nada em você, a obra não já estaria completada. Deus não é um ser moroso. Deus não é um ser, uma outra palavra, moroso, algo lento demais. Como é que é? Enfim, Deus, todo o tempo decorrido, e até então a obra não foi completada em nós, é por causa desse jogo, é por causa das nossas vontades. Mas a nossa vontade e todas as vontades vão se render eternamente à vontade do Eterno, porque só Ele é soberano. Amém? De todo modo, desfeito aqui os dois nós que alguém poderia colocar na minha fala, que é que Deus age prescindindo das faculdades humanas, ou que Deus invade, sequestra o homem sem que ele participe, entendendo que o homem está no processo, e talvez toda a participação do homem seja exatamente a resistência, e o trabalho de Deus, o vencer a resistência, de modo então que quando o homem chega a uma plena iluminação, então ele se entrega voluntariamente pela força da convicção, que é a fé. Então, Paulo vai dizer então que essa salvação de Deus, ela acontece em nós porque Deus tem um propósito nessa salvação. Ou seja, a nossa salvação, ela tem um propósito a priori da nossa própria salvação. Nós não somos salvos somente para sermos salvos. Quando Deus projeta todo esse plano de criação, em que a queda ela vem como um acontecimento inevitável por causa das vontades, e então Deus tem um plano de redenção. Então, quando Deus cria todo esse projeto, existe um desejo divino, um porquê divino a priori, que Paulo revela e que nós vamos hoje discorrer aqui. São os propósitos que estão do versículo 4 até o versículo 10. Então ele diz: mais Deus. Vamos ponto a ponto. Quando ele diz mais Deus, esse mais, ele contrasta a condição humana, sem esperança, com agora uma obra divina de salvação. O contraste aqui é muito grande. O homem totalmente tomado em todas as suas faculdades, conforme os versículos 2 e 3, com a sua mente e com a sua faculdade, com suas vontades, todas elas sendo influenciadas pela exousia do príncipe do ar, que é o principado, né? É a potestade do ar, essa exousia, uma mente totalmente entenebrecida. E eu vou contar para os irmãos, uma mente entenebrecida, misericórdia. Talvez eu não saiba exatamente a dimensão de uma mente entenebrecida pelo pecado. Talvez só Deus saiba essa dimensão, porque nós, estando com essa mente antes e ainda com alguns resquícios dessas trevas em nós, como é que Deus que trata, Ele tem a ideia dessa dimensão, e nós acabamos não tendo tal ideia. Mas basta você pensar num relacionamento entre duas pessoas, ou de uma pessoa com outras pessoas. Quando uma pessoa tem, como diz o Machado de Assis, uma ideia fixa, nós costumamos chamar de cabeça dura. E nós temos visto isso, né, nesse período de tensão, né, e de polaridade política. Quando duas pessoas de pensamentos ideológicos opostos começam a conversar, vocês sabem onde chega a história. Porque ambos estão completamente convictos. Uma mente resistente sob uma influência. Não estamos questionando os méritos
de certo ou de errado, mas quando a mente está sob a influência, e com certeza se diz influência, porque conversando com pessoas de um lado e de outro, elas defendem fortemente questões de que elas não sabem do que falam, coisas que não viveram, coisas que não estudaram, coisas de que não sabe a origem. Se percebe claramente. Eu não me dou a discutir assuntos dessa natureza, não gosto, eu prefiro desenvolver minha própria consciência. Agora, eventualmente eu converso tais assuntos com pessoas muito próximas e íntimas a mim, que têm a disposição de dialogar e não defender. Quem tem a disposição de dialogar e que é suficientemente capaz de ouvir o outro sem se ofender, mesmo que discorde, mas com palavras brandas, sabendo ouvir e sabendo falar, e no final não chegando a conclusão nenhuma, são duas pessoas que se amam e se abraçam e sorriem, porque o problema é de uma terceira ordem, De todo modo, daí vocês percebem o que é uma mente sob influência. Olha que eu estou falando apenas de um aspecto político, local e temporal. Agora imagine só toda a resistência de uma mente sob a influência dos poderes cósmicos das trevas, de todos os tempos. Pensa agora não somente numa mente e numa vontade sob tal influência, mas o próprio corpo humano, agora totalmente inclinado a todas as coisas contrárias a Deus. O homem integral, totalmente tomado de treva, de engano, de sedução, de ilusão, a ponto de Paulo falar, estando vós mortos, separados de Deus. É um caso sem esperança, humanamente falando, sem esperança. Aí Paulo entra com o versículo 4, mas Deus. Esse mais Deus significa exatamente, não fosse Deus, se nós pudéssemos inverter a proposição. E não pense você que invertendo a proposição para melhor elucidar o enunciado, significa corromper a Escritura. Pelo contrário, significa abrir os horizontes da percepção interpretativa. Ou seja, mais Deus contrasta com a condição humana. Apesar de toda a condição humana, Deus entra nesse cenário para reverter essa situação. Agora, não fosse Deus que entrasse, olha como nós estamos abrindo. O homem jamais poderia se libertar de tal condição. Tanto é que Jesus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos que tomar cuidado para não usar essa expressão de Cristo como qualquer coisa. Embora ela possa ser colocada como qualquer coisa, ela é muito específica quando ela é dita. Tanto é que no mesmo capítulo 8, Jesus disse, se pois o Filho vos libertar. Então essa verdade de que diz 8,32 de João, não é qualquer verdade. Não é uma verdade política, não é uma verdade ideológica. A gente não pode reduzir a palavra de Deus, porque essas palavras ditas por Cristo é a palavra de Deus. Quando ela foi dita, não havia escrito o Novo Testamento, é palavras ditas dos lábios de Cristo. Portanto, é a verdade, não pode ser reduzida a qualquer questiúnculas, coisas de menor importância. Evidentemente que fora do âmbito dessa revelação da verdade que é Cristo, é verdade que quando alguém descobre um engano de qualquer natureza, ele é liberto daquilo que aquele engano poderia lhe provocar. Mas o texto de Jesus, ele é específico para falar acerca da verdade cósmica, verdade eterna, em contraste com o engano cósmico, o engano eterno. Eterno não é em dimensão, viu? É o plano espiritual no qual ele nasce. Na verdade, não há nenhum engano dessa natureza no âmbito material. Quando eu olho, não vejo engano, eu vejo pessoas, eu vejo plantas, eu vejo pássaros, eu vejo árvores, eu vejo rios, eu vejo estrelas. Nada disso pode se chamar do engano. O engano só pode
haver dentro de uma consciência. Portanto, ele é totalmente natureza espiritual. De sorte então que Deus entra nesse cenário, mas Deus sendo rico. Aí Paulo ele apela primeiramente para mostrar a fonte da nossa salvação aos atributos divinos. Ou seja, Deus sendo rico em misericórdia. Ou seja, Deus é um ser misericordioso. Misericórdia não é algo que Deus tenha, que Deus possua. Deus não possui absolutamente nada. Estranha essa frase? Pensava que ele possuía tudo. Não, ele não possui nada, porque ele é tudo. Porque um Deus que possui algo implica a diminuição daquilo que ele é. Porque há alguma coisa do qual ele é desprovido e precisa possuir para lhe preencher uma falta. Vocês entendem o que eu estou falando? Então Deus, ele é absoluto. Misericórdia enquanto atributo não é algo que ele tenha, é algo do seu próprio ser. E sendo Deus misericordioso, ele não é simplesmente misericordioso, ele é misericordioso abundantemente. Totalmente, ele é tão misericordioso quanto ele é Deus. Então, a fonte da salvação humana é o ser divino. Esse rico em misericórdia quer dizer, não há espaço no ser divino. Uso aqui uma linguagem humana, uma linguagem antropomórfica, para dizer que sendo ele rico em misericórdia, não há espaço no ser de Deus para qualquer outro tipo de atributo que concorra à sua misericórdia. Nós temos que permitir que Deus, pela sua palavra, na luz da sua palavra, nos liberte de qualquer pensamento dualista. O problema do dualismo é a criação de dois seres, de duas forças, um dotado de bondade, o outro dotado de maldade, numa luta constante e eterna. E esse dualismo, que é um dualismo aristotélico, acabou sendo colocado dentro do ser divino, de modo que Deus é concebido hoje em dia como sendo um Deus rico em misericórdia, mas ao mesmo tempo um Deus capaz de se irar de tal forma que ele manda matar criança, estuprar virgens, roubar terras. Há quem pense que Deus, inclusive conversando com uma pessoa sobre essas questões, essa pessoa me respondeu: Deus pode fazer isso porque ele é Deus. É Deus, ele faz o que ele quiser fazer. Eu digo, não, eu digo o contrário. Ele não faz isso porque ele é Deus. Porque Deus não pode ser bipolar. Até porque todas as coisas das trevas são engano. Porque se há, de um lado, a misericórdia, não pode haver a ira. Porque ira e misericórdia são opostos, são adversos, são antagônicos. Mas como é que não pode haver, pastor? Você está ficando maluco. O que mais tem é falando da ira de Deus na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Esse pastor, ou ele nunca leu a Bíblia, ou ele ficou maluco de vez. O grande problema é que a Bíblia usa uma linguagem e você não foi capaz de tirar desse invólucro da linguagem o sentido espiritual que se quer dizer. Você que lê a Bíblia no sentido literal da coisa, sem se esforçar por entender o que quer dizer, a pessoa, ela despreza tanto a Escritura em nome do seu status de Escritura, ou querendo colocar a Bíblia no status de palavra de Deus inerrante, acaba reduzindo-a quando assume uma linguagem pueril e carnal. Carnal? Bíblia? Carnal quer dizer material, homem, terra, aqui embaixo. Querem ver uma coisa? Quem é capaz de conceber
em sã consciência. Um dia, sem luz, ou melhor, sem sol, sem lua, sem estrelas, sem céu. Existe dia? Existe dia sem céu, sem lua, sem sol, sem estrelas? Uma pessoa em sã consciência concebe um dia sem sol, sem lua, sem rotação, sem céu? Vocês concebem isso? Estou perguntando, pessoal. E o que é dito em Gênesis capítulo 1? Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Não tinha céu, que só veio no terceiro dia, firmamento. Lua, sol e estrelas no quarto dia. Como a tarde e manhã, o primeiro dia. Vocês entendem que nós temos que ter um esforço descomunal para entender que a Escritura tem uma linguagem pueril, que aqueles que escreveram o que de Deus se podia conhecer no seu tempo, além de ter uma visão antes da verdade vir ao homem, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade só veio em Jesus Cristo. Então lá atrás não tinha graça e a verdade. Além de estarem desprovidos da verdade, a própria linguagem, o próprio pensamento teológico, filosófico, era insuficiente para descrever alguma coisa. Imagine vocês, o homem comendo do fruto de uma árvore. Aí você tem que ler o texto e pensar e refletir até que ponto se pode ler a Escritura e entender literalmente na linguagem que foi escrita. Um fruto que o homem comeu, deu uma dentada, e aquele fruto agora, mordido, passando pela faringe, esôfago, estômago, intestino, processado, intestino delgado, intestino grosso, intestino reto, foi-se embora. E isso é a causa da desgraça e miséria da humanidade? Nunca ouviram Jesus que veio trazendo a graça e a verdade para dizer tudo o que há fora do homem entrando nele não pode contaminá-lo? E Jesus dá o fundamento numa simplicidade, mas um fundamento tão sólido. Por quê? Porque qualquer coisa que estando fora, se aquele fruto estava fora, é qualquer coisa que está fora. Entrando no homem não pode contaminá-lo, porque entra para o ventre e não no coração. O problema do pecado está para o coração, não para o ventre. Ventre não tem pecado. São coisas de naturezas distintas. Então a Escritura usa uma árvore de natureza física, porque a descrição ela é literal, para se referir a algo espiritual. Não temos nós que ter o esforço descomunal de transcender a linguagem terrena, humana, pueril, para elevar a ideia ao que é espiritual? Então não posso entender ira de Deus, que é o ponto que eu entrei para explicar, com uma ira que você sente. Raiva, ódio, vingança, retaliação. Não podemos entender nesse plano. Então quando diz, sendo rico em misericórdia, quer dizer, Deus é todo e absolutamente misericordioso. Aqui está a fonte da salvação humana. A palavra misericórdia é a reunião de dois étimos, buscando o latim como nossa referência mais próxima. Dois étimos que traduz o primeiro, miséria, o segundo étimo, coração. Misericórdia quer dizer o coração sendo derramado sobre as misérias. Tratando-se do fato de que Deus, sendo rico em misericórdia, quer dizer, Deus é abundante, Deus é rico em derramar o seu coração sobre as misérias humanas.
E é aqui que a coisa ganha dimensão. A dimensão da salvação, ela só é vista na percepção da condição humana. Agora imagine você falar da parábola do bom samaritano. É de certo modo compreensível, porque acontece no âmbito humano. É um homem que socorreu outro homem a despeito da condição de miséria e a despeito da inimizade que havia entre ambos. Sim ou não? O samaritano tinha inimizade, os samaritanos inimizade com os judeus, que é a figura, o samaritano e o judeu em profunda miséria, e o samaritano usando de misericórdia. Os crentes não conseguem compreender aquela misericórdia. Mas é possível que se compreenda, porque acontece no âmbito humano. Mas agora imagine o eterno. Primeiramente sendo eterno. De nada precisa nem necessita de homem ou do próprio homem, ou que seja o próprio homem. Era tão simples, bastaria... Não, vamos começar tudo de novo. Esquece essa porcaria. Vamos começar de novo, do zero, uma coisa mais bonita. Mas não, Deus, Ele movido de misericórdia, de olhar para o homem, de se compadecer, um sentimento de altruísmo, de se dar a si mesmo àquele que não é. E se é alguma coisa no sentido oposto do ser, é exatamente o vácuo do nada. São as trevas, a ignorância, a inimizade, o pecado, tudo que não tem nenhum valor. E Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, se destacam aqui as palavras rico e grande, né? São os adjetivos para dar a dimensão do ponto de vista linguístico daquilo que Deus é. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando, olha o contraste, nós mortos em nossos delitos e pecados, diante desse quadro, o que aconteceu? Duas coisas. Ele nos deu vida, primeiro ponto, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então eu quero ser repetitivo nesse ponto, mas é importante que os irmãos entendam que dar vida, nos ressuscitar e nos fazer assentar nos lugares celestiais, Paulo usa sempre uma linguagem de um fato consumado. Mas o próprio Paulo nos ensina e nos mostra que aquilo que é consumado é também processual. É também processual. Uma vez que, se você ler, por exemplo, 1 aos Coríntios, ou melhor, Romanos, capítulo 5, versículo 10, lá Paulo vai dizer que estando nós reconciliados, seremos o quê? Salvos. Seremos a futuro, pela sua vida. Então ainda há vida para nós. Mas Ele nos deu vida. Sim, mas esta vida ainda vai nos vivificar. E se ela vai nos vivificar, é porque nós precisamos de quê? De vida. O ato de vivificar não é tirar algo da morte. Então, quando Paulo diz nos deu vida, ele fala no plano consumado, no plano eterno, consumado em Cristo. Nos ressuscitou, é o efeito da vida em nós, estando nós mortos, nos deu vida e ressuscitou. Ora, a ressurreição é o efeito de uma causa. A causa é a vida, a ressurreição é o efeito. E o resultado final disso, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Os irmãos têm ideia do que quer dizer assentados nos lugares celestiais? Você tem ideia do que isso significa?
Porque é muito simples, alguém fala, não, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Amém, glória a Deus, tal. Glória a Deus, porque esta é uma verdade consumada em Cristo. Por isso, glória a Deus. E glória a Deus, porque essa verdade consumada em Cristo será consumada em nós. Mas não falamos com leviandade. Glória a Deus, como se você ignorasse a sua necessidade de experimentar esses fatos consumados. Aquilo que é em potencial, todas essas doutrinas, ou que sejam essas verdades, elas são reais, potencialmente dentro de nós, pela fé, mas não o são em realidade. Para os irmãos entenderem o significado de estar assentado com Cristo nos lugares celestiais, leia comigo o capítulo anterior de Efésios. Na minha Bíblia não precisa nem mudar a página, basta olhar os versículos 20 a 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha a ressurreição aqui, versículo 20. Capítulo 2, versículo 6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou. Sim ou não? Versículo 20 do capítulo 1: o qual exerceu, Deus exerceu esse poder de ressurreição em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Capítulo 2, versículo 6: e juntamente com ele nos ressuscitou. Então essa obra acontece conjuntamente, sim ou não? Segundo a eficácia do seu poder, versículo 20: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, onde? Nos lugares celestiais. Versículo 6: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais. Observa que aquilo que é dito de Cristo é dito de nós. Perfeito? Mas com Cristo isso já é em atualidade. E conosco? Nós já ressuscitamos e já estamos assentados. Aí eu pergunto, quando você está naquela briga familiar, com aquele ódio no seu coração, ainda que seja um ódio passageiro, porque existe aquele ódio perpétuo, só odeia porque odeia, há 20 anos odiando aquela mesma pessoa, mas tem aquele momento de raiva intensa, de loucura, em que o indivíduo odeia, numa fração de tempo, por 5 minutos, por 10 minutos, por 1 minuto às vezes, mas é aquele momento que o indivíduo é capaz de matar. Não existe isso? Naquele momento, onde você está sentado? É a pergunta. Nos quintos dos infernos ou nos lugares celestiais? Não, nós temos que pensar, poxa, não seja dogmático, seja racional. Aí, está vendo aí, ó? Agora o pastor diz que tem que ser racional. Nós temos que ser espiritual, racional, meu irmão. A razão suprema é Cristo. A sua razão é a sua luz. Razão não é luz ou não é? E essa luz que há em ti, quem é? E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Não tem como ser mais espiritual sendo racional. O problema é que depois que transformaram o estudo da Escritura em teologia, o homem perdeu a capacidade de pensar. Aí eu pergunto, naquele momento de impureza, ou vocês não têm impureza? Ninguém tem impureza aqui. É lógico que você pode não ser 24 horas impuro, mas tem um momento da impureza. Talvez você possa ser mais puro que outros, até por questões de tendência, de inclinação pessoal. Mas talvez você seja um semi-impuro ladrão. Aquele momento da tentação de roubar alguma coisa alheia. E as pessoas ouvem isso e se escandalizam. Esse pastor é louco. Quem faz isso? Quem? Rapaz, em igreja some Bíblia,
some bolsa, some dinheiro, arrombam-se gasofiláceos durante a reunião da igreja. Esse não é crente não. Nem você. Porque de um para o outro, cada um tem a sua inclinação. O problema é que nós somos convencidos pelas nossas próprias máscaras. Ou seja, nós fabricamos uma máscara, colocamos a máscara e nos convencemos que nós somos aquela máscara. Então, nesse momento de impureza, de mentira em detrimento a alguém, para ganhar uma vantagem, aquele dinheiro, aquele troco que você recebe a mais, e naquela fração de segundo que você hesita se devolve ou não. Eu devolvo, mas você nunca hesitou? É sempre assim, não, pai, é seu. Ou você, não, tem que devolver. Esse opa quer dizer, tem uma hesitação, tem um lapso de hesitação, e tem. Você devolve, você é honesto. Mas tem um lapso. Vocês entendem? Onde é que você está neste momento? Assentado com Cristo? Nos lugares celestiais? Olha o significado de estar assentado. Continuemos a leitura do capítulo 1. Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente, mas também no século vindouro. Aí eu pergunto, o que significa acima de todo principado, potestade, poder e domínio? Existem domínios do pecado? Potestades do pecado? Existem poderes, forças? Então, quando diz que ele ressuscitou e foi colocado acima, quer dizer que todas essas coisas estão subordinadas, vencidas debaixo dos seus pés. E portanto, falar que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais implica nossa completa vitória sobre qualquer força, poder, domínio, influência do pecado. Então logo se percebe que isto é uma verdade em potencial dentro de nós, mas que precisa entrar para o âmbito da sua atualidade. Ainda no versículo 1, concluindo, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Então está aí, debaixo dos pés. Pleno domínio. Isso está em pleno acordo com o texto de 1 Coríntios 15. Abre na sua Bíblia para você ver. Em outra linguagem se diz a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 15 fala essa mesma vitória. Versículos 25. Porque convém que ele reine. Ou seja, uma vez que esse capítulo fala sobre a ressurreição, viu, de Cristo. Uma vez que ele ressuscitou e ele está assentado nos lugares celestiais, ele está reinando. Fala-se muito em reinar com Cristo, mas a teologia especulativa nos levou a pensar em reinar com Cristo em algo futuro. No reino milenar, nós estaremos lá. Você pode ser que não esteja. A gente fica nesse jogo teológico, sabe? De criar ideias, criar dogmas, criar costumes, para dizer, para você estar lá, você vai ter que fazer isso. Mas a Bíblia não coloca nada do âmbito do fazer. Nada se deve fazer para estar lá. Deve morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, ascender-se com Cristo e ser entronizado com Cristo. Aí você estará reinando. É participar daquilo que já aconteceu em Jesus.
Jesus é o primeiro homem. Não pense que o Cristo de Deus, o Cristo, o Logos eterno, o Criador, que ele ressuscitou, que ele ascendeu. Você não pode pensar nesses termos. Ele é. Tudo existe nele. Então só pode entender no âmbito da sua obra. Então é esse homem Jesus que ressuscita, que ascende, que é entronizado. E que nós agora somos convidados a nos unir a ele. Vamos verificar, talvez não hoje por causa do tempo, mas o que nos une a ele é a fé. Porque a graça e a misericórdia são a fonte. Agora o meio é a fé. É a que nos faz nos apropriar dessa tão grande salvação. Então, voltando aqui para o capítulo 15 de 1 Coríntios, falando sobre esse estar entronizado, então diz no versículo 25, porque convém que ele reine. Então ele já ressuscitou, ele já ascendeu, e ele está entronizado, e ele está reinando. E esse reinar de Cristo é um processo em que ele está colocando todos os inimigos por estrado dos seus pés. Cristo venceu em Jesus, está entronizado, só que agora há muitos inimigos desse reino que ele tem que trazer e subordinar ao seu reino. E desde que ele começou a reinar, versículo 25, convém que ele reine até que haja posto. Então, ele está reinando até que haja posto. Então, esse colocar debaixo dos pés é o seu reinar, é o exercício da sua autoridade. Como é que ele está reinando? Sentado com um cetro na mão, a coroa na cabeça, feliz? Como é que reina? Exercendo domínio, exercendo autoridade. Na medida em que ele vai pegando esses inimigos e vai subordinando debaixo dos pés. E como ele faz isso? Eu não estou vendo isso acontecer. É porque esses inimigos que são vencidos, eles estão dentro de nós. É esse processo de salvação que cada um de nós estamos experimentando. Ele está reinando onde? Em nós. E para que nós reinemos com ele, precisamos que tais inimigos sejam vencidos, para que eles estejam debaixo também dos nossos pés. Aí nós estaremos reinando com ele em vida. E diz mais aqui no versículo 27 ou 26, porque o último inimigo a ser destruído é a morte. Então essa é uma outra maneira de falar do fato de Cristo estar assentado nos lugares celestiais. Estar assentado não é estar assentado. Estar assentado implica, em primeiro plano, que a obra que ele tinha de realizar está feita. É o plano eterno da sua vitória. Porque quando os sacerdotes no Antigo Testamento, eles entravam para realizar aquele rito cerimonial que simbolizava a obra de Cristo, eles não podiam se assentar, porque no dia seguinte tinha que tornar a fazer o mesmo rito. E depois, no outro dia, a mesma coisa. E o sumo sacerdote fazia o rito do dia da expiação, e no próximo ano tinha que repetir. Por que tinha que repetir? Porque aquilo que ele realizava não era eterno, não era realidade, era um símbolo. Então ele nunca podia se assentar, porque estava em constante atividade. Cristo não. Quando ele diz, Pai, está consumado, ali agora ele entra para o descanso, porque ele completou toda a sua obra nele. Há um homem na glória, em cujo ser a obra está plenamente realizada: Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 9, Jesus. Agora, tratando-se da aplicação dessa obra em outros, não em si, mas nos outros, o que ele está fazendo? Ele está reinando. Então, o assentar-se implica a consumação da obra em Jesus, e o reinar está para a ação de subordinar a si
todos os seus inimigos. E subordinar a si todos os seus inimigos, pelo menos em parte, equivale ao que é dito em Hebreus capítulo 2, versículo 10. Ele é a mesma coisa que conduzir os seus filhos à glória. Conduzindo os seus filhos à glória. Essa condução é ir vencendo esses inimigos dentro do homem. Por isso, quando chegamos aqui em Efésios capítulo 2, quando diz que Ele nos deu vida, que Ele nos ressuscitou e nos fez assentar, temos que entender o significado de cada uma dessas coisas e entender que essas verdades, depois de entendidas quanto ao que elas significam, entendê-las no âmbito da potencialidade, que é a consumação em Cristo, e da atualidade em nós. Então estamos no processo de que essas coisas se tornem em nós um potencial. Então até aqui se vê a fonte da salvação, ou melhor, primeiramente se vê pelo contraste da condição humana e a obra de salvação, se revela o ser de Deus, rico em misericórdia e grande em amor. Daí nós vemos a fonte dessa salvação, que é o quê? Que é o próprio Deus misericordioso e esse Deus bondoso. E se ver então que essa obra de salvação, ela consiste em nos ressuscitar com Ele, em nos fazer ascender com Ele, nos entronizar com Ele. E entendendo que ressuscitar, elevar aos céus e entronizar implica a vitória sobre todas as coisas negativas. E portanto, não é simplesmente como os crentes pensam. Quando eles leem isso aqui, 99,9999999, uma incógnita aqui, dos crentes entendem: quando eu morrer, eu vou ressuscitar. E aí eu vou subir, e aí eu vou me assentar. Vocês entendem? Eles querem isso. Eles querem sair de uma morte física, subir para um plano físico, se assentar num tamborete físico. Os que melhor entendem, falam: não, mas isso aqui é agora, é a vitória sobre o pecado, você está certo. Mas eles entendem que isso é um fato consumado neles, ao passo que estão sendo vencidos pelo pecado. A experiência coloca em dúvida a doutrina, porque o que eles têm é doutrina. Olha, você também não tem doutrina, não? Não estou falando de doutrina, estou falando de acontecimentos. Nos fazer ressuscitar não é doutrina, é um fato que nós experimentamos, estamos experimentando e ainda experimentaremos. Aquilo que acontece em você não é doutrina. Se o seu coração pulsa, você respira, isso é uma doutrina? Alguém pode descrever esse processo, mas isso é uma doutrina, é um dogma? Não, é um fato, está acontecendo. Então a doutrina, ela só pode acontecer no plano da informação. Então quando você tem uma informação que ela não confere com a sua experiência, é o que acontece exatamente. Uns querem ressuscitar do túmulo literal, subir no sentido literal da coisa, se bem que no plano esférico da terra não existe subir nem descer, porque a referência de para cima ou para baixo é onde você está. Se você sair daqui e entrar para o vazio, você não vai saber mais o que é direita, esquerda, alto e baixo. Mas eles querem subir para lá e chegar lá ter um tamborete de ouro para ele sentar, porque passou a vida todinha sentado num tamborete de couro de boi. Agora quer sentar num tamborete de ouro. Aí isso ele entende que é isso aqui. Os mais entendidos, não, isso aqui é a vitória, está sobre, reinando, você está certo, é sobre o pecado. Só que eles erram quando entendem isso doutrinariamente e não como um acontecimento orgânico, que é sempre processual, porque o ser humano é um ser em processo. O ser humano não é um ser, não é uma pedra. Pedra é pedra, nasce pedra, é pedra, acaba pedra. O homem não, ele está sempre em desenvolvimento, de modo que você é muitos e não um.
Por isso que um poeta, por ser poeta, é capaz de criar para si vários nomes, porque ele é muitos. Não porque ele é poeta que ele é muito, mas ele é poeta por descobrir a multiplicidade de pessoas que há nele. De todo modo, vimos aqui então essa salvação enquanto acontecimentos orgânicos dos quais participamos em Cristo. Na semana que vem nós vamos retomar essa mensagem e nós vamos então apresentar uma segunda razão. A primeira razão da salvação qual que é? Revelar os atributos de Deus. Quando você faz o contraste entre o que Deus realiza e o que o homem é, evidencia-se a misericórdia e o amor. Essa é a primeira razão da salvação. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é bondoso. É gracioso. Mas tem uma segunda razão da salvação, que foi o que eu comecei dizendo nesse estudo, que havia uma razão a priori, antes da criação de tudo, referente à nossa redenção. Falarei disso na próxima semana. Tá bom?